Sérgio Moro voltou ao centro do debate na direita ao entrar no PL e tentar abrir um novo capítulo na própria trajetória política. Depois de anos marcados por rompimento, acusações e desgaste, ele agora aposta na ideia de que o cenário mudou e que o foco precisa estar em 2026. A questão é entender se essa reaproximação com o campo bolsonarista é apenas conveniência, ou se Moro conseguiu construir uma justificativa política que faz sentido para parte do eleitorado. Senador, boa tarde. Senador, eu vou fazer uma pergunta agora que certamente o senhor vai ouvir muito nos debates. Assim que foi anunciada a sua filiação ao PL, os petistas resgataram vídeos antigos, entrevistas suas, de quando o senhor deixou o Ministério da Justiça na gestão de Jair Bolsonaro, dizendo que tomou essa decisão porque ele tenha feito interferências na Polícia Federal, pedidos de interferência para proteger o filho Flávio Bolsonaro. O senhor avalia que essas declarações podem desgastá-lo na campanha? O senhor se arrepende do que disse? E como é que o senhor vai responder quando confrontado com declarações também sobre Valdemar Costa Neto, de que o senhor era muito crítico antigamente e agora estava ao lado dele na filiação? Olha, Pedro, em 22 eu não fui apoiado pelo Bolsonaro para Senado lá no Paraná. Ainda assim ganhei as eleições, mas no segundo turno fui convidado para participar dos debates eleitorais. Fui lá nos debates presenciais, tanto numa rede TV como na outra, porque eu sempre vi que o Lula seria trágico para o país. E, de fato, fazem 4 anos que essa sombra caiu sobre o país e a gente vê um completo retrocesso. Vou interromper rapidinho o vídeo só para te pedir uma coisa. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos relevantes como este para você e também mostra para o YouTube que você quer receber mais vídeos nesse estilo. Muito obrigado por isso. Agora vamos continuar com o vídeo. Hoje a gente não consegue ler o jornal sem pensar que a gente está lendo uma história de corrupção, uma história de uma página policial, sem falar na tragédia que é a segurança pública no país, além da insegurança também econômica. Então, isso tudo fica no passado, eu não mudo o que eu falei no passado, a gente teve divergências, mas precisamos construir um país. E eu sempre disse que o meu foco, tá? É fora Lula, o país não aguenta mais. 2, preciso cuidar do meu estado, proteger o meu estado. A gente tem um projeto de excelência para o nosso estado e a melhor forma de atingir esse projeto de excelência é também mudando o governo federal, o Planalto, porque a gente vai precisar de apoio. E o Lula já mostrou que não tem condições de exercer mais 4 anos. O projeto que existe, que é um projeto já consolidado, forte para o país, é a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Agora, sim, muito obrigada pela presença, senador. A gente vai continuar depois voltando nesse assunto, mas só falar que hoje é um dia muito importante para o senhor, um dia muito importante para o PL também, porque hoje o senhor se filiou ao PL, que é o mesmo partido de Jair Bolsonaro. E essa sua filiação, a sua ida ao PL e o apoio do PL, a sua pré-candidatura a governador do Paraná, acabou, isso é a informação que a gente tem, fazendo Ratinho Júnior desistir de concorrer à presidência da República. O senhor imaginava que ia acontecer esse jogo de xadrez, tantas movimentações assim com a sua ida ao PL, senador? Olha, Débora, meu foco é o Paraná. Eu coloquei desde o início, já há algum tempo, na verdade, que o meu objetivo esse ano era proteger o meu estado, fazer do meu estado uma fortaleza contra esses desvarios que a gente está vendo aqui em Brasília, para não falar na roubalheira. Então, construí esse projeto para o governo do Paraná, sou pré-candidato. Houve esse convite do PL, que me deu a segurança da gente ter essa legenda para poder disputar, além de ser um partido com uma marca muito forte, que defende princípios e valores que a gente também concorda. Agora, o governador Ratinho se colocava como um pré-candidato à presidência e deve ter as razões dele ali para ter desistido. Dentre elas, o fato, né, da minha candidatura ao governo do estado ter recebido o apoio do PL. Mas assim, eu cuido do meu lado, né? Então não tem nada a ver ali com as decisões que ele tomou. Fico muito feliz, no entanto, por fortalecer também a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República. O país precisa mudar.
a gente não aguenta mais aí 4 anos de PT com insegurança pública, com esses abusos que a gente está vendo muitas vezes até no próprio judiciário e, infelizmente, a volta da roubalheira desenfreada em Brasília. Quando Moro responde sobre Bolsonaro, ele não tenta negar o que aconteceu no passado. O que ele faz é dizer que, diante do momento atual, a prioridade seria derrotar Lula, proteger o Paraná e ajudar a reorganizar a direita. É uma mudança de posição que certamente gera cobrança, mas que ele tenta sustentar com uma lógica política mais ampla, ligada à corrupção, à Lava Jato e ao futuro do país. E eu quero saber a sua opinião. Essa explicação do Moro te parece coerente dentro do cenário de hoje ou ainda deixa dúvidas? Escreve aqui nos comentários, porque a fala dele vai além dessa reconciliação e entra numa tese nacional bem maior. Senador, o senhor avalia hoje, com o passar do tempo, agora com o distanciamento já, que cometeu erros durante o processo da Lava Jato e que esses erros podem ter levado à anulação e até à liberdade do presidente Lula? E nunca aconteceu isso. O presidente Lula ele nunca foi inocentado. O que houve aqui, Pedro, foi uma decisão política que levou à anulação das condenações. Se tivesse qualquer um da Lava Jato, né, sido inocentado, olha, esse indivíduo foi preso ou condenado indevidamente. Mas quando a gente vai olhar o rol de pessoas, quem são? Sérgio Cabral é inocente. Eduardo Cunha, José Dirceu, que havia, aliás, sido condenado no mensalão. E o próprio presidente Lula, ele foi condenado, não foi por mim, Pedro, foi condenado em várias instâncias. Na verdade, o país vive, desde essa anulação, uma mentira. E qual foi o resultado disso? Vamos ser claros, a volta da roubalheira. O que é esse roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, inclusive com suspeita de envolvimento do filho do presidente, o Lulinha. Por isso que o Flávio Bolsonaro, inclusive, hoje, até nós tivemos lá a filiação, defende a ampla e rigorosa apuração desses fatos, assim como a gente defende. Veja que a espinha dorsal da moralidade do país foi destruída com a volta do Lula à presidência e a roubalheira voltou desenfreada. Não é esse o país que a gente quer. Isso não vai acontecer no meu estado, no estado do Paraná, se a gente for bem sucedido dentro desse projeto para alcançar o governo. Senador, eu vi aqui que o senhor fez vários elogios aqui à gestão de Ratinho Júnior. Eu pergunto, deve ser difícil, o senhor avalia que vai ser difícil fazer campanha de oposição, uma campanha contra um governo que é o mais bem avaliado do Brasil em vários índices diferentes? É difícil se equilibrar, porque se foi um governo tão bom, é justo que ele continuasse, mesmo que com outro representante. Olha, eu não sou adversário do governador Ratinho Júnior, nunca me coloquei como oposição, mas eu tenho que reconhecer que o Estado ele tem muito ainda a ser melhorado. Nossas estradas não são boas, nós temos instabilidade no fornecimento de energia elétrica, nós temos problemas ali, como disse, de segurança pública. Nós precisamos, algo que a meu ver é importante, não só lá no Paraná, mas no país inteiro, restaurar a autoridade do professor na sala de aula para os alunos. Hoje, os professores perderam toda e qualquer autoridade que acaba afetando a própria didática e o aprendizado dos alunos. Então, tem muito que a gente pode fazer para buscar aquela excelência para o nosso Estado. E dois, Pedro, nesse estágio de coisas que nós temos hoje, eu tenho que proteger o meu Estado. Por isso eu tenho utilizado muito a palavra fortaleza. Vamos proteger o nosso Estado desses desvarios que vêm de Brasília, de desrespeito às liberdades, de abusos e invasões de direito de propriedade. Vamos proteger o cidadão, porque e aí a gente precisa de gente firme e lideranças ali no comando do governo do Estado. Eu não posso colocar alguém, e com todo respeito aí, que não tem uma história, que não existe independentemente de um apoio político. Eu tenho minha história. Eu consegui hoje, a gente conseguiu o apoio do PL, o apoio do pré-candidato Flávio Bolsonaro, que esse apoio nos orgulha e nos fortalece, mas, por outro lado, eu tenho uma existência independentemente desses apoios. Em relação ao governo Ratinho Júnior, a gente nem sabe quem que vai ser se é que vai ter um candidato ali indicado pelo governador, porque eles praticamente não têm nome. Para você ter uma ideia, esse final de semana ficou um boato correndo lá
no Paraná de que iria renunciar o prefeito de Curitiba, que tem 1 ano de mandato, para eventualmente ser o candidato do grupo. Eu creio que isso nunca aconteceria, porque seria algo muito estranho, né? Mas veja como há uma ausência completa de candidatos competitivos do lado ali do grupo do governador, que a gente respeita bastante, mas temos que entender aí o cenário político. O que Moro tentou fazer nessa entrevista foi mostrar que ainda tem espaço político, discurso próprio e capacidade de voltar ao jogo com relevância. Ele busca se apresentar como alguém que reconhece o peso do passado, mas que prefere olhar para a disputa que está se formando agora. Resta saber se essa reconstrução vai ser vista como maturidade política ou como uma mudança difícil de explicar por completo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou deste conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Esse apoio ajuda o YouTube a entender que vale a pena te recomendar mais vídeos como este e ajuda o canal a continuar trazendo análises e conteúdos relevantes para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.